Salve, salve família vascaína. Uma boa noite e começo de madrugada, né? Que já é um pouco da manhã. Estou gravando esse vídeo pra gente não mantendo muito o cronograma, né? Que eu coloquei para gravar vídeo de quartas e sábado. Mas às vezes por causa do ambiente, né? Barulho, eu espero ficar mais tarde para poder gravar sem barulho. Enfim, mas hoje vamos falar um pouco do Vasco, né? Falar disso. Aquelas especulações constantes, né? Sem que não causa ânimo e também especulações sem necessidade. E sobre a partida também, né, que vai ser no próximo sábado. Então, após a vinheta, a gente fala sobre o Vasco, mas antes da vinheta, de chamar a vinheta, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal, dar o gostei, compartilhar com os amigos, com a família, para ajudar o canal a crescer, né? O canal é novo, vai fazer um mês ainda que foi criado. Então eu peço a contribuição de todos vocês para o canal crescer, né? Um crescimento do canal, as lives vão, as gravações vão melhorando, mais para frente terá lives, né? E a gente pode ter um diálogo maior e melhor, né? Pode ter convidados em live para discutir um pouco sobre o jogo, até pré-jogo, pós-jogo, entre outras alternativas que a gente pode ter com o crescimento do canal. Então, eu conto com a ajuda de vocês, né? Que o canal está tendo algumas visualizações, mas infelizmente está tendo muito pouca inscrição, né, as pessoas se inscrevendo no canal. Mas mesmo assim eu agradeço as 3 pessoas que estão inscritas no canal, pois a gente começa de baixo, né? E é assim que as coisas vão andando. Então, eu agradeço as 3 pessoas que já se inscreveram no canal, mas peço a contribuição de todos aqueles que chegarem a ver os vídeos. Se inscrevam no canal para dar aquela ajudinha, tá certo? Pois Vascaína ajuda Vascaína. Tamo junto e vamos para a vinheta. O terror da zona norte, Vascão, sentimento. Então, galera, vamos falar um pouco de Vasco, né? Tá tendo algumas especulações que eu acho assim sem sentido, né? E o pior de tudo é que a gente vê um suposto planejamento que disseram que foi bem planejado, que é um planejamento bem complexo, né? Que desde o início, em termos de contratações, demoraram muito para contratar até os atuais jogadores que estão, porque talvez se não tivesse demorado tanto a contratar jogador, talvez teria chegado mais jogadores, talvez teria chegado até jogadores um pouco melhor, mas demoraram tanto a contratar que as opções foram acabando de contratações. Então restaram poucos jogadores. E a última que a gente tinha era a janela que se fechou. Então a gente não tem mais janela para contratar, a não ser no final do meio do ano. Só tem janela nacional. Então só dá para contratar jogador nacional. Então jogador nacional, dificilmente você vai pegar um bom jogador nacional, porque os bons jogadores os times não vão querer liberar. Então você não vai pegar jogador bom. Você vai pegar jogador de mediano para ruim. Mediano para ruim. Então, e as especulações que eu vejo são de posições que no momento não está precisando com tanta urgência, né? Todos nós sabemos as posições que o Vasco precisa urgentemente, mas parece que está sendo ignorado. Parece que eles estão procurando outras posições que não é de tanta urgência, que já tem peças para segurar aquela posição até o momento, né? Pode esperar um pouco mais, não na posição precária que a gente precisa desde o ano retrasado, do ano passado, do ano retrasado, que é o meio-campo. A gente não tem um meio-campo, a gente precisa com urgência de um meia faz tempo. E o tempo vai passando, vai se falando em contratações, mas não se, mas
nada de meia. Então, foi citado um jogador do América Mineiro, que ele é o quê? Centroavante, é atacante. Já não tem o Pedro Raul, mesmo que não esteja tão não, mesmo que não esteja tão bem, né? Que ultimamente andou perdendo muitos gols e espero que isso mude. E agora não tem esse outro cara que chegou, o Santos, que eu não me recordo o nome. Então já tem dois, titular e o reserva. Para que mais um? Não precisa, porque não é urgente. Aí foi citado mais um recentemente, que é do Bragantino, se eu não me engano. Bruno Paredes, se eu não me engano o nome dele, que é um volante. Então não estamos precisando de um volante com urgência. De volância tem o Marlon Gomes, tem o Andrei, tem o Jair, né? Temos o Rodrigo. Então, para volante a gente tem quatro. Mesmo que seja com características diferentes, mas temos quatro. Não precisamos de volante com tanta urgência. A gente precisa de meio campo e ponta. É o que a gente precisamos, com mais urgência, meio e ponta. É o que a gente está mais precisando. E até o momento de todas essas especulações, não se foi citado um ponta de velocidade e nenhum meio campo de criação, que participa, que cria jogada, que tem um bom passe, que bate bem na bola. Não. O planejamento está sendo em jogadores que não são tão necessários no momento. E estão ignorando as, as posições precárias que o Vasco tem, que precisa com urgência. Parece que os caras sabem e estão ignorando isso. Então, esse tal planejamento bem feito, aonde é que ele está? Eu me pergunto, aonde é que está esse planejamento que foi tão perfeito, tão bem trabalhado, tão bem estudado, que esse planejamento não consegue entender e não consegue ver que o Vasco, desde o ano passado, precisa de um meio campo de criação com urgência e até agora não contratou e continua sem contratar, sem correr atrás, nem de meio campo e nem de ponta. Porque o único ponta que a gente tem é o PEC, que começou bem o começo do Carioca. Quando foi encerrando o Carioca, o PEC sumiu, começou a jogar aquele futebol dele. Sumiu, não consegue fazer jogada, não consegue fazer mais nada, a não ser defender. Só. O Olediano, ele mal jogou, e espero que esse tempo de pausa, né, que teve de eliminação no Carioca, da Copa do Brasil, e que a gente está quase um mês parado por causa disso, e vamos só disputar o Brasileirão, que esse tempo longo de treinamento e etc., dê para o Orediano se adaptar melhor e estar numa condição física melhor para poder mostrar o futebol dele. Apesar, né, que eu não estou ali dentro, claro, mas foi citado que ele é melhor ser testado como meia do que como ponta, porque dizem que ele não tem corpo ainda para ser ponta. Ele tem habilidade. Então a gente tem que ver isso, porque na outra ponta a gente não tem. O Alex Teixeira está sendo colocado na ponta, está sendo sacrificado lá na ponta, como um ponta, né? Então, os que tem são base, a poxa da base que tem oscilação, que joga mais mal do que bem. Uma hora joga bem, outra hora joga mal, não consegue render. Então tem que contratar meio e ponta, com urgência. É isso que o Vasco precisa. Porque o Vasco precisa ser um time efetivo, do meio para frente. Do meio para trás, o Vasco não está ruim, não. Não está ruim. Se a gente parar para pensar, o Vasco do meio para trás não está ruim. Mas do meio para frente, aí é que as coisas não andam como antigamente.
não anda. Porque não tem um meio de criação para criar jogada, para pegar a bola, tocar aqui em mim, que eu vou fazer a jogada, que eu vou lançar, que eu vou dar um passe, né, que eu vou bater bem na bola uma falta, que eu vou cruzar bem. O cara que chama o jogo para ele não tem. Aí quando tem uma jogada de perigo do Vasco, o Vasco desperdiça muito, porque não tem esse cara de criação. Não tem. Não tem um ponta para quebrar a linha, um ponta para partir para cima numa. Não tem. A gente não tem. Infelizmente não tem. Aí quando o Vasco tem uma jogada de contra-ataque, quando precisa atacar, não consegue atacar, porque não tem essas duas peças. Não tem um meio de criação e não tem um ponta, um bom ponta, não tem. Porque quando vai no contra-ataque, se a bola for para o meio, não tem aquela qualidade para sair para o ataque, não tem aquela qualidade de um passe quebrando linha. Às vezes tem uma vez perdida, duas vezes perdida, de jogadores tentando fazer isso, como o Andrei, como o Marlon, como o Jair, tentando fazer esse tipo de jogada, que não são características deles, né? E quando chega para jogadores que não têm efetividade, que não conseguem fazer esse tipo de jogada, que é o PEC. Tu vai dar lança pro PEC lá na ponta, o PEC vai, pega a bola, rabisca para um lado, rabisca para o outro, perde. Não sabe se entra pro fundo, não sabe se cruza, não sabe se não perde. Prende demais a bola, às vezes prende demais, às vezes finaliza mal. E quando a bola chega na área, chega para Pedro Raul. Ou Pedro Raul perde. Alguém tem que empurrar a bola primeiro pro gol, né? Alguém tem que fazer o gol primeiro para depois o Pedro Raul fazer o dele. Porque ele não consegue abrir o placar. Esse jogo todo que teve, ele não abriu nenhuma vez o placar que eu tenha visto. Posso estar até enganado, mas eu não vi. Ou é o Alex Teixeira que faz gol, ou é o Peck, no começo, quando estava bem, ou é alguma outra pessoa, porque ele não consegue abrir o placar, infelizmente. Espero que com esse tempo, né, que ele tenha se acalmado, tenha tranquilidade, tenha melhorado psicológico. Vamos começar a partir dele conseguir fazer os gols que ele anda perdendo, conseguir botar a bola para dentro, não segurar a bola tanto, não prender a bola tanto, fazer o simples. Chegou, bate pro gol, meu irmão. Estando numa posição boa, bate pro gol. Não tem problema. Não tem problema. Bate de primeira, vai, arrisca. Não é fazer bonito, não, nem sempre é fazer bonito. O importante é fazer o gol. Aí na outra ponta tem o Alex Teixeira, que é o único que. Desculpa aí, gente, que essa coceira no nariz. É o único que ultimamente estava tentando fazer alguma coisa, que ia pegar a bola, que vai tentar armar, que às vezes. E fez até uns golzinhos. Fez até uns golzinhos. Mas no meu modo de ver, eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu acho que cairia melhor também o Alex Teixeira como um falso 9, né? Como aquele meia falso 9, se aproximando da área, né? Que vai do meio campo para a entrada da área, se apresentar. Porque ultimamente ele está fazendo gol assim. Os gols que ele fez foi se apresentando para fazer o gol. Porque quando você bota ele na ponta, por ele não ser um cara tão jovem assim, mais, né? Então ele se desgasta nas pontas, tendo que correr, voltar, atacar e voltar, tentar pegar a bola para poder distribuir, já que não tem ninguém para isso. Então ele se desgasta muito. Então eu vejo o Alex Teixeira como um falso 9, um cara que venha do meia para a entrada da área, para se apresentar na área. Porque a gente não tem meia, não tem ponta bom que faça jogada, que faça um contra um, né? Um contra um, driblando para bater pro gol ou para cruzar a bola, não. Os que a gente tem, ele não consegue definir a jogada.
Aí vai, quando tá no 1 contra 1, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Quando dribla um, aí quer driblar dois, três, perde a bola. Quando chega ao fundo, cruza mal. Quando é pra finalizar, finaliza mal. E vamos citar. Gente, eu sei que a gente às vezes tem que ter paciência. Mas a gente também tem que entender que esses cara, eles são pagos para isso, para jogar. Eles treinam todos os dias. Eles treinam todos os dias, então eles não podem errar. Como é que uma pessoa recebe, ganha bem para jogar, para treinar todos os dias e quando joga o simples, o básico, eles conseguem errar. Às vezes erra um toque, um passe fácil, uma finalização fácil, erra. Eu sei que errar é normal, é humano, mas tanto assim também não dá, né? Porque de tanto você treinar, você se aperfeiçoa. A sua margem de erro é menor. Agora, com uma pessoa que não treina, obviamente ela vai errar bem mais, porque ela não treina. Entendeu? Uma pessoa que treina direto, treina todos os dias, então a margem de erro dela errar naquilo que treina é muito pequena. É muito pequena. Eu lembro de quando eu jogava bola, né? Quando eu era mais novo, não que eu seja tão velho, mas para jogar bola de uma vez, porque bato, os caras batiam muito. Porque, claro, a gente não estamos jogando, falando de jogo profissional, né? Mas vamos supor, uma pelada. Se o cara leva um drible, ele já fica chateado, já vai chegar com tudo em você. Ele vai bater. Então eu não tinha paciência de estar apanhando para ninguém. Então se eu apanhava, eu ia bater também, porque eu não ia estar apanhando de graça. Mas quando era mais jovem, eu treinava, eu às vezes ficava na quadra sozinho, treinando. Eu botava ali, ó, ficava na quadra, na trave. Pegava a bola, ficava treinando, pá, chutando a bola, pá, pra sempre bater na trave. Pá, bater na trave. Por que eu treinava para a bola ficar sempre batendo na trave? Porque, na minha forma de pensar, se eu conseguia colocar a bola sempre na trave, se numa suposta falta, eu conseguiria botar a bola onde eu queria. Porque eu já tinha pegado o jeito de bater. Então isso é treinamento. E eu conseguia fazer isso quando eu jogava bola, eu treinava. Então esses caras não é diferente. Os caras treinam falta, os caras treinam cruzamento, os caras treinam finalização. Os caras treinam tudo. E, claro, cada um é mais forte na sua característica. Mas, ultimamente, os caras não estão sendo fortes nem na sua jogada forte, nem nas suas características. Os caras treinam todos os dias e não estão conseguindo render o bom futebol. Não estão conseguindo fazer o próprio básico do futebol. Não estão. Às vezes eles batem cabeça. Teve jogo que a gente viu, alguns jogos do Vasco foi horrível, horrível, horrível. E esse jogo contra o Resende, jogo treino, o Vasco ganhou, mas não serve de nada. Não serve. Não, mas é para o Vasco, né, ter uma preparação. Tudo bem, não tem problema. Só que jogo treino não dá para jogador e nem torcedor se animar, não. É jogo treino. Ninguém tá jogando sério. Nem lá e nem cá. Principalmente que você está treinando como uma equipe mais fraca, né, supostamente. Então, não dá para levar a sério. Não dá para levar. Não dá pra gente também se iludir com esse jogo treino. Ganhar de 3-0 do Resende. Isso é uma coisa natural, que eu acho que até a base talvez ganhasse. Os jogadores da base. Entendeu? Então, não vamos se iludir também desse tanto, não. E falar, depois desse jogo, o treino não foi divulgado, os jogadores que foram titular e etc., para não mostrar para o técnico do Atlético Mineiro qual é o time que o Vasco vai jogar, para mim é uma ilusão. Para mim é uma ilusão você fazer esse tipo de coisa. Porque todo mundo já sabe mais ou menos a base do Vasco. A base do jogador, do time titular. Porque não chegou ninguém diferente
Como é que eu vou esconder o meu time titular, sendo que não chegou ninguém diferente para ser diferente das escalações que eu vinha fazendo ultimamente? Porque se você for mudar, os jogadores que tem no banco não joga bem, não corresponde. Então todo mundo sabe que o time titular para mim seria o Ivan, né? Mas para o doutor Barbieri é o Léo Jardim. Então no gol vai ser Léo Jardim, na zaga vai ser Léo Pelé e Capasso. Desculpa. Nas duas pontas vai ser Piton e Pumídia. No meio, provavelmente vai ser Andrei, Jair e Rodrigo. Ou Marlon Gomes. Um desses quatro aí vai inverter. Pronto, no meio. Centroavante, Pedro Raul, todo mundo já sabe. Na ponta, não tem pra onde correr. Mesmo o Gabriel Peck não indo bem, né? Mas a gente viu que ele não tirou o Peck. Não adianta, ele não tira. Ele não tira, então provavelmente vai ser o Peck. Alex Teixeira na outra ponta. E pronto. É esse o time titular. Então, como é que tu vai esconder do técnico do Atlético uma coisa que é óbvia? Agora, se o Barça tivesse contratado 5 bons jogadores, aí sim tu colocava uma dúvida na cabeça do treinador do time. Porque chegou jogadores de boa qualidade que talvez vão para o time titular. Mas não tem. Então, tu não vai colocar dúvida nenhuma no cara. Porque o cara já tem a noção dos jogos anteriores, que provavelmente eles assistiram, né? Que cada um técnico assiste dos times rival. Então ele viu as escalações, as últimas escalações do Vasco. Ele vai ver. Então ele vai saber qual é o time titular. Ele vai saber. Porque o único jogador que chegou novo foi esse reserva para o Raul, que chegou do Santos. Só. Mais nenhum. Os outros já estavam. Então eu não vejo lógica em querer guardar segredo em termos de escalação. Como se o Vasco tivesse opções e mais opções de jogadores. Sendo que a gente sabe que a única opção que o Vasco tem é o time titular. Porque o time reserva, que fica no banco, não agrada. Não entra para fazer a diferença. Porque a maioria são base. A maioria são base e são jogadores que estão em baixa. Né? Que está em baixa. Figueiredo. Peck, que é titular, mas tá em baixa. Eric Marcos, infelizmente, estava bem, deu uma caída. Egnaldo caiu bastante. O único que estava bem na zaga era o Miranda. Então, Paulinho mal entrou na lateral. Então, assim, a maioria dos jogadores são jogadores da base que não vem numa boa pegada, não vem jogando bem. Caiu de rendimento a maioria. Então, o Vasco só tem um time titular e pronto. Infelizmente, a realidade é essa. Eu não sei o que o gênio da lâmpada, doutor Barbieri, vai fazer, mas espero que a escalação que ele fizer e a forma tática, se ele vai manter ou vai mudar alguma coisa, ele faça bem. E quando for substituir, for mexer se precisar, substitua bem. Não venha substituir errado, como das outras vezes, e demorando muito para fazer substituições. Porque quando o time não está bem e algumas posições não estão bem, e você está vendo, e mesmo assim você demora muito tempo para fazer substituição e mudar alguns setores, você perde muito tempo e você perde tempo do time reagir, do time tentar alguma coisa. Então, quando você queima a maioria do tempo, você está dando mais probabilidade do rival, no mínimo, empatar com você, ganhar de você.
porque você não tá reagindo em tentar reverter o resultado. Não tá. Então eu quero ver também nesse início agora do Campeonato Brasileiro qual vai ser a atitude de seu Barbieri nas substituições e no tempo de substituições, porque o jogo já está perto de começar, né? O Brasileirão agora já é agora no próximo sábado, né? O Atlético Mineiro, então já está bem próximo, porque falta só o que 7 dias para começar, entendeu? Então 7 dias se passa rápido, mas que bom, né, que está chegando rápido, porque só assim a gente pode acompanhar as partidas e assistir o nosso Vasco, independente de estando mal ou não, mas a gente espera que esteja bem, e que se apresente bem e jogue bem, né? Porque também para nós é muito ruim estar esse tempo todo sem assistir um jogo do Vasco, um jogo, porque infelizmente o time foi eliminado muito precoce da Copa do Brasil. Do Carioca eu não vou nem falar muito, porque não é muito importante, né? Mas foi do Carioca. Então é esperar chegar o sábado agora e ver como é que o time vai se comportar e vai jogar sábado contra o Atlético. Aí eu não sei se o Atlético vai jogar com o time titular, se vai jogar com reserva, se vai jogar com misto. A gente não sabe, só vamos saber na partida de sábado. Então, galera, era isso que eu tinha para falar, né? Porque também não tenho muito o que falar. As especulações são essas, que não animam, não agrada. Não tem como a gente falar muito, porque o jogo só vai ser sábado, né? Quando tem jogos que você vê como o time jogou e tal, a gente tem mais argumento para conversar, para poder discutir nos vídeos. Mas como não tem, a gente só tenta falar das notícias, de contratação, de alguma coisa que a gente acha, né? Então não tem muito o que dizer. Eu estou falando mais do que eu penso, do que eu acho, né? Então, que chegue logo o sábado e dando tudo certo, talvez eu faça o pré-jogo e o pós-jogo no sábado, dependendo do horário. Beleza, galera? Então, antes de encerrar o vídeo, gente, eu queria pedir novamente que vocês possam se inscrever no canal, dar o gostei, compartilhar com os amigos, com a família, para ajudar o canal a crescer, para a gente criar aquela família vascaína bem legal, poder discutir sobre jogos, sobre o time, sobre jogadores, técnico, diretoria e em termos geral. Que a gente possa criar uma família de verdade, né? Que com o crescimento do canal eu vou poder criar mídias sociais para a gente conversar mais, grupos e etc. E assim também, no crescimento do canal, eu posso também lançar algum tipo de proposta para vocês. Porque como o canal é novo, tem muito pouca pessoa, só tem 3 inscritos, como eu citei no começo, então não tem como fazer muita coisa. Então só posso fazer algo com o crescimento do canal e com mais pessoas engajadas no canal. Então eu peço a ajuda de vocês, a contribuição de vocês, para a gente poder melhorar no canal. Beleza, galera? Um abraço de Vascaíno para Vascaíno. Uma boa madrugada. Tchau, tchau, galera.